A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí para compartilhar mais uma palavra do Senhor nessa semana, cujo título é O Segredo para a Grandeza de uma Nação. O texto dessa semana vai ser baseado em Salmo 144, do versículo 9 ao versículo 15, onde quero destacar o versículo 15, quando ele diz assim: Feliz o povo ao qual assim sucede, feliz ao povo cujo Deus é o Senhor. Quando o salmista ali nesse texto diz assim que a qual assim sucede. Se você ler os versículos 9 até o 14, você vai ver uma série de ações, de bênçãos, da ação de Deus sobre a vida de uma nação. Essa é a ideia do salmista. E ele fecha no versículo 15, quando diz que esse povo é feliz quando um Deus, e esse Deus que nós cremos, esse Deus vivo, esse Deus que se revelou através do Senhor Jesus, através da sua palavra, é Senhor sobre essa nação. Queridos, nós estamos em momentos difíceis e não precisa ficar destacando essas coisas, mas é um momento que nós, como igreja, nós precisamos nos posicionarmos, né? E eu quero meditar um pouquinho sobre isso. E nós temos vendo, né, nós estamos vivendo em tempos em que a civilização absorve surpreendentes realizações em todas as áreas, seja na ciência, seja na tecnologia, seja até nas modernas filosofias. E elas evoluem tanto que parece que as primícias, né, os princípios bíblicos não se encaixam na atualidade. Parece que elas precisam serem remodeladas, precisam uma atualização, né, ao nosso tempo. Já ouvi muito isso, você talvez já tenha ouvido isso, né? Parece que a Bíblia precisa ser atualizada, os princípios precisam serem atualizados. Mas, todavia, não é verdade isso. Queridos, Deus estabeleceu como princípio moral e espiritual há milênios existem princípios dados por Deus para nós, humanos, homens, mulheres, crianças, jovens. Então, isso permanece inalterável. Princípios bíblicos são inalteráveis, eles passam milênios e eles permanecem exatamente os mesmos. Ou seja, Deus não está sujeito às mutações do tempo. Tá? Deus conhece tudo e não se sujeita a qualquer tipo de restrição. Ele é o Criador, Ele criou o homem, Ele conhece a essência do homem, conhece o coração do homem. Ele é aquele que o criou. Quem conhece mais o homem senão o próprio Criador, que é o nosso Deus? Então, mais que o Senhor do tempo, Ele é também o Pai da eternidade, segundo Isaías 9,6. E nós cremos nisso. Nós acreditamos nessa verdade, a verdade da sua palavra. E não só porque nós cremos, mas nós vemos isso se cumprindo na realidade. Quando uma nação se desvia, quando as pessoas se desviam dos princípios bíblicos, eles acabam trazendo confusão para a sua vida, acabam tendo dificuldades, muitas vezes ocasionando enfermidades, depressões, e estamos aí vivendo esses dias na nossa nação. Quando a nação, há uma divisão, há um espírito de confusão agindo na nossa nação. Nós vivemos isso, infelizmente, no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus nos dá orientações, a palavra de Deus nos dá a solução para tudo isso. E aqui eu coloquei algumas perguntas. Como poderão as nações do século XXI serem prósperas? Fica uma pergunta. Como? Como poderá a sociedade nos nossos dias viver em paz? Como poderão as famílias da atualidade sentir e experimentar a abundante serenidade e o sucesso espiritual? Fica essas perguntas. Vamos meditar sobre isso. Segundo a palavra de Deus, princípios de Deus. Ainda que o mundo, amados, sobreviva milênios, a resposta sempre será a mesma. Presta atenção. Voltando-se para Deus e para a sua palavra. Nós queremos uma nação próspera,
nós queremos viver em paz, nós queremos que a família experimente a serenidade, o sucesso espiritual. Ela está na palavra de Deus, está no próprio Deus pelo qual nós cremos. Então, o supremo código, queridos, da moral espiritual do universo está no nosso Senhor, o nosso Deus. E eu quero aqui meditar algumas sugestões bíblicas em relação à prosperidade das nações, para nós podermos entender isso. Primeiro, o comportamento espiritual. Está lá em Deuteronômio 8, 20 e 9.5. Para Deus, o principal, amado, não é a tecnologia, não é o avanço científico, não é a cultura, não é a riqueza, mas o principal para Deus é o temor, comportamento, temor. Esse temor é estar presente, tem que estar presente, deve estar ou deveria estar presente nas leis que regem todos os cidadãos. Então, a falta de temor não traz prosperidade. A falta de temor nas leis, nas orientações aos cidadãos, não traz prosperidade. Muito pelo contrário. Precisa haver também nas leis temor de Deus. Quando se legaliza algo, quando se dá alguma direção a um povo, se dá uma direção a uma família. O segundo ponto, o reconhecimento do senhorio de Cristo. Salmo 33, versículo 12 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amados, a gente sabe que nós somos homens, somos falhos, somos pecadores. Estamos sujeitos à vaidade, estamos sujeitos à ambição crônica de sua natureza, que está na nossa natureza, a natureza adâmica. Estamos sujeitos ao espírito de lisonja. O homem busca lisonja, busca se enaltecer, busca exaltação, busca aparecer, ser alguma coisa. Então, essa busca, tudo isso tudo, que a domina todos nós, não há exceção, precisam ser muito bem trabalhados, mas domina todos nós. Tem um efeito também nos governantes. Governantes que parecem e agem como se fossem semideuses. Amados, nós precisamos orar e precisamos ter muito cuidado com isso. Governantes, né, eles têm às vezes o poder, como o poder ele corrompe o coração do homem. Estão falando em nação, mas isso em todas as esferas, até mesmo nas igrejas. Mas a nação é feliz, que é feliz, é aquela que reconhece o senhorio de Deus. Isso é necessário para que haja prosperidade. A grandeza da nação está quando essa nação reconhece o senhorio de Deus nas suas vidas, na nação. O terceiro ponto, intercessão do povo. Queridos, a igreja, né, de cada país, ela tem um dever de orar por essa nação. Ao invés dos crentes se tornarem partidários, até mesmo de posições políticas extremadas, ao invés de o povo de Deus se unir às massas e agredir os governos, deve se colocar como um povo que intercede diante de Deus por essa nação. Como sacerdócio real, como 1 Pedro 2,9 fala. Essa é a posição nossa, é a intercessão do povo. Esse é o único caminho para a grandeza de uma nação. Quando um povo de Deus, os crentes, né, os que creem no Senhor Jesus, aqueles que creem em Deus, se colocam em intercessão a favor dessa nação. Aí nós vamos realmente ter a grandeza de uma nação. E o quarto ponto, amados, está lá em Jeremias 18, do 7 ao 8. Diz: se os valores morais esposados, ou seja, casados pelas famílias, ou seja, comprados pelas famílias, se fundamentarem na palavra de Deus, sem dúvida que essa nação será forte, moral e espiritualmente forte. Queridos, a bênção de Deus receberá toda a sorte de prosperidade. Com a bênção de Deus, a nação é abençoada e próspera.
Então, queridos, qual é a aplicação dessa palavra hoje para o nosso dia a dia? Sejamos intercessores por um mundo em ruínas. Oremos para que as nações se voltem para Ele, para o nosso Deus, a ponto de podermos testificar que a terra se enche do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa posição. É isso que nós precisamos nos colocar como crentes, como cristãos, como aqueles que creem em Deus, um Deus vivo e poderoso. Queridos, vamos nos colocar nessa posição. Vamos interceder. No dia 29/3 agora, na segunda-feira, nós temos aqui uma oração em jejum em prol da nossa nação, junto com as igrejas evangélicas do país todo. Vamos nos unir. Nesse dia, tire um tempo, faça um jejum, vamos nos colocar na brecha e declarar que o nosso Deus é Senhor sobre o Brasil. Abençoar as nossas autoridades para que eles tenham temor nas decisões, nas orientações e naquilo que eles vierem a propor a nível de Brasil, a nível de nação. Colocamos isso como intercessão. Pai, nós colocamos desde já a nossa nação na tua presença, pedindo que o Senhor, com a tua mão estendida, esteja guardando, Senhor, derramando sobre as autoridades a sabedoria, a bênção do Senhor. Pai, que essa nação se curve ao senhorio de Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá entendimento que fomos chamados para nos colocar na brecha, para sermos intercessores, abençoar e não amaldiçoar, que da nossa boca saiam palavras doces, águas doces e não amargosas, que não sejamos vaidosos, que não tenhamos uma convicção no sentido de posicionamento extremista, que a nossa carnalidade, Pai, se submeta ao nosso espírito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai, e que o teu povo possa se mover através do teu espírito para esse momento de jejum e oração e intercessão, e que nossos grupos IGA possamos levantar um clamor em favor das nossas orações. Amém, amados? Vamos interceder, vamos orar, vamos clamar, como já fizemos no sábado para domingo passado. Vamos continuar colocando na presença de Deus a nossa nação. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que tenham uma abençoada semana e um final de semana no nome do Senhor Jesus. Amém?